Estamos começando hoje mais um Positivecast da Positividade FM 104.5, com uma presença que muito me encanta, que é o Dr. João Ricardo Auler, fundador, criador da Clínica Pronascer. Seja muito bem-vindo, João. Poxa, Marco, eu que te agradeço o convite de estar aqui falando sobre algo que é uma positividade imensa, que é a procriação, ainda mais sendo entrevistado por um cara de altíssimo astral como você. Obrigado, João. E eu fico, pela nossa amizade de tantos anos, eu fico até, não consigo chamar de Doutor João, até Isso, é. O ouvinte, desculpe, mas vou chamar de João, como eu chamo. É. Mas, João, a gente estava batendo um papo antes aqui da gravação e me chamou muita atenção você dizer que, primeiro, essa questão da vida, né, da reprodução, da gravidez, é um direito, né, constitucional. O Marcos, eu acho que cada pessoa nasce com uma missão nessa vida. O jogador de futebol nasce, o craque, né, nasce para jogar futebol, ele não aprende futebol. O político, o cantor, o artista, o ator e o médico também. Tem cada um tem uma especialidade. Eu acredito que cada ser humano, cada profissional tenha uma missão pré-determinada. E eu sei que a minha missão sempre foi, como está sendo, como sempre será, ajudar casais inférteis na busca da maternidade. Então, no começo, quando eu entrei na medicina, eu entrei para fazer infertilidade, diferentemente da maioria dos estudantes de medicina, que entram, poxa, eu vou fazer pediatria, não, vou fazer agora, optei pela ortopedia, vai mudando. Mas eu já entrei com essa opção pré-determinada por conta dessa meu entusiasmo relacionado à reprodução. Naquela época que eu entrei na faculdade, foi em 1986, tem 36 anos, eu entrei na faculdade há 36 anos atrás, eu já tinha essa informação. Se você me permitir que eu leia claro, por favor, Constituição, João. Fique à vontade. A gente sabe que numa lei de 1966, da Constituição, sobre o planejamento familiar, diz que para fins de lei entende-se planejamento familiar como um conjunto de ações de regulação na limitação ou no aumento da prole, pelo homem, pelo casal, seja homo ou heterossexual. Uma outra lei do artigo 9 dessa mesma lei diz que para o exercício do direito do planejamento familiar serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção cientificamente aceitos, garantida a liberdade de opção. Desse modo, todos os indivíduos têm direito fundamental à saúde sexual e reprodutiva, devendo o Estado tratar os distúrbios de função reprodutora como um problema de saúde pública, garantindo acesso aos tratamentos de reprodução assistida, de modo que os pacientes tenham um amplo e livre decisão a respeito da família que pretendem formar. Então isso é um direito do cidadão que está na Constituição. Não tem como, é muito claro a lei. E da mesma forma que a Constituição, onde o Estado deveria ter o dever de oferecer esse tipo de tratamento laboratorial aos pacientes que têm dificuldade de engravidar, da mesma forma os planos de saúde não oferecem, por conta dos planos de saúde serem gerenciados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, onde ele diz que exclui a inseminação artificial, permite que os planos excluam a cobertura de todas as técnicas de inseminação. A alegação é de que não faz parte das coberturas obrigatórias previstas. E o Código do Consumidor, logicamente, que contradiz essa decisão da ANS, que obriga os planos de saúde a não cobrar. Estabelece que são nulas as cláusulas de contrato de plano de saúde que excluam a cobertura de qualquer doença, onde a infertilidade é considerada sim uma doença, previsto no Código Internacional de Doenças. Então, a infertilidade é uma doença masculina, feminina, conjugal, problema no sêmen, problema na trompa, e mais do que isso, Marcos,
além do problema físico que essa doença, vamos dizer, acomete, tem o problema mais importante, que é o problema emocional, como a gente estava conversando com uma senhora ali, o problema emocional da paciente que não consegue engravidar. É um instinto do ser humano. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha sei lá, há 35 anos atrás, no Rio de Janeiro tinham 3, 4 clínicas oferecendo tratamento laboratorial de reprodução assistida. Caríssimos, caríssimos. Só pessoas riquíssimas podiam fazer esse tratamento de alta tecnologia. E aí, quando eu comecei a fazer contas, quanto custa o material, quanto custa montar uma clínica, é uma coisa tão inviável o custo operacional para se montar uma clínica, para se cobrar o valor de um tratamento em relação ao que se cobrava. Eu disse, não está errado. Eu tenho que montar um serviço onde eu possa dar acessibilidade aos casais inférteis. Quer dizer, já que o Estado e os planos de saúde não estão fazendo o seu papel, que isso é uma coisa antiga de 96, antes, enfim. Eu vou fazer minha parte, vou tentar dar uma acessibilidade. Todo mundo me chamou de louco. Você vai montar um consultório na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, que era, vai montar o serviço no Hospital Balbino, lá na Zona Norte, no Enrolaria. Cara, não vai dar certo. Comprei os equipamentos que todos os médicos que cobravam altíssimo tinham. Contratei o melhor biólogo para manipular para fazer a manipulação dos embriões. Os resultados foram aparecendo. Eu tinha a técnica preconizada e os equipamentos da mesma forma que qualquer outro no mundo tinha. E o embrião de fulano Beltrano é igualzinho. Então, é um direito de todos os pacientes, todas as pessoas, a procriação é um direito do Estado, o direito de oferecer. Então, isso é uma coisa que até hoje, porque hoje eu faço minha parte, Marcos, mas naquela época, e hoje ainda brigo por isso, por que o Estado não paga? Porque o plano de saúde, o preço que se paga nos planos de saúde, que ninguém usa. Quando vai usar, não pode, enfim. Então isso eu optei por esse caminho, porque é um caminho que eu vejo assim, está crescendo assustadoramente. Nos últimos 2 anos, o número de pacientes acima de 40 anos, mulheres acima de 40 anos, cresceu 50% nos últimos 2 anos. Então isso vai cada vez mais diminuindo a chance de gravidez, né? Elas vão precisando cada vez mais de tratamentos laboratoriais. Então, 2, 3 anos atrás, a estatística, Marcos, representava 15% da população infértil. Hoje chega a 25%. 25%. 1/4 da população brasileira, olha só, 1/4 da população brasileira é infértil, onde 90% ou mais, sem medo de errar, desses 1/4 tem acessibilidade ao tratamento de reprodução assistida. Então é muita gente que não consegue engravidar e não tem grana, não tem dinheiro para bancar, é um absurdo isso. Então eu faço a minha parte, e espero que cada vez eu tenha mais, vamos dizer, possibilidade. Meu filho está se formando, quer dizer, vai agregar. Está aqui com a gente. Está aqui com a gente, vai agregar o tratamento, vai diminuir o custo operacional, a gente vai poder diminuir ainda mais o custo do tratamento. E hoje nossos resultados são exatamente iguais à literatura mundial. Os resultados são muito homogêneos. Sim. E, João, uma pergunta. Esse aumento de número de casos, você acredita o quê? Maior informação, maior acesso? Será que o ritmo de vida que hoje os casais estão tendo, a questão do estresse, não sei, talvez alimentação, isso pode ter alguma influência na questão de taxa de infertilidade? É uma boa pergunta. São 3 aspectos importantes que eu vejo. Primeiro, porque as mulheres estão engravidando mais tarde. A postura social dela está mudando, elas estão indo para o mercado de trabalho, estão postergando a gravidez para ter uma vida mais animada, vamos dizer, solteira, viajando, enfim, a postura social mudou em relação a 50 anos atrás. Nossos avós procriavam, não iam para o mercado de trabalho. Então as mulheres se emanciparam e hoje são uma grande maioria no mercado de trabalho.
Então, isso e a evolução dela não mudou. Então, ela tem a mesma dificuldade que tinha 50 anos atrás, com 18 anos. Então, a dificuldade que ela vai ter cada vez mais de engravidar por conta da idade vai aumentando o número de casos de fertilidade. A outra questão é que, quando é muito comum isso, a gente ouve até hoje, né? A paciente não engravidava, a mulher ia sozinha no consultório, não consigo engravidar. A culpa era da mulher. A culpa era da mulher porque ela não conseguia engravidar. Pela nossa postura, vamos dizer, social, o homem não aparecia porque tinha essa analogia entre infertilidade e impotência, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E com o tempo de fertilização in vitro, que começou aqui no Brasil há uns quase 40 anos, os homens começaram a aparecer nas consultas e os diagnósticos começaram a aparecer. Hoje, para você ter uma ideia, Marcos, 60% da minha população infértil é um fator masculino, 30% é feminino, a metade, e 10% é sem causa aparente. Então eu atribuo isso à idade feminina e a frequência do homem, a presença do homem nas consultas onde esses diagnósticos foram aparecendo. Hoje se fala muito em CO2 como uma causa da infertilidade, se fala muito em finasterida, anabolizante, drogas e tal. Estresse. Mas olha só, eu que trabalho, é muito comum a ginecologista, você não precisa ir numa clínica, você está estressada, joga a toalha, fica tranquilo. Não é possível, ela está há 10 anos estressada, tentando um filho. Então tem algo que justifique. Então, quando ela vai na clínica, a gente faz essa avaliação conjugal, porque a gente vê muito comumente hoje, um ginecologista avaliando sua mulher. Um belo dia ele resolveu pedir um espermograma para saber se ele tinha alguma alteração. E descobre que tem, como na maioria das vezes. Então a avaliação tem que ser rápida por conta da idade feminina, e em um mês a gente consegue fazer uma avaliação de todos os aspectos genéticos, uterino, laboratorial, tal, enfim, dos dois. E João, você tocou aqui num assunto, como é que chega esse casal, essa mulher, esse homem na clínica? Ele é encaminhado pelo ginecologista, pelo urologista, passa por algum exame laboratorial? Como é que chega? Como chegam esses casais para você? Por três caminhos, por três razões diferentes, vamos dizer, mais intensas. 90% desses casais são ou pelo médico, que vai receber essa mulher grávida, poxa, dá certo, lá na clínica ABC. Pelo paciente, pelo boca a boca, estou grávida. A gravidez é o maior marketing que tem, né? E pela rede social, hoje, que é um fato, né? Então, a rede social é uma faca de dois gumes, porque é um tratamento que tem uma eficácia que depende da idade feminina, fundamentalmente. Por causa do óvulo, seria isso? Por causa do óvulo, que vai envelhecendo, e a medicina reprodutiva, mesmo aplicando a tecnologia de ponta, não consegue reverter esse aspecto, qualidade dos óvulos. Então, quando a mulher não engravida, ela também vai para a internet, não engravidei. Mas ela não vai para a internet dizer que tem 44, 46 anos, não engravidei. Fui na clínica tal, não engravidei. Ou engravidei em tal lugar. Quer dizer, então o boca a boca, a rede social, diferentemente quando eu comecei, que ninguém conhecia a Clínica para Nascer, a gente fazia Buzzdoor, a gente fazia programa com assessoria de imprensa, com um programa de televisão fantástico, Ana Maria Braga. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia a rede social, e hoje a gente anda sozinho, porque o índice de gravidez é excelente na nossa clínica. E João, você falou sobre a fecundação in vitro. Explica um pouquinho para a gente que processo é esse, que a gente está muito acostumado àquela questão de inseminação artificial. São processos completamente diferentes. Completamente diferentes. A inseminação se tornou um termo que abrangeria os tratamentos de reprodução assistida, né? Mas não. A inseminação não tem nada a ver com a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, nos dois tratamentos, Marcos, você estimula os ovários. Nos dois tratamentos você monitora a ovulação por ultrassonografia, e chega nesse ponto que os ovários estão prontos com óvulos maduros. Na inseminação a gente dá uma medicação para ela ovular, e o sêmen é processado para ser injetado dentro do útero dessa paciente, para que ela, ovulando espontaneamente, o sêmen chegue
nos óvulos de forma natural e haja uma fertilização natural a nível tubário. Quer dizer, é uma relação sexual um pouco mais aprimorada. É o que ela já está fazendo há 10 anos, 15 anos, quando chega lá. E a fertilização in vitro queima etapas da natureza. Em vez dela ovular, os óvulos são aspirados por ultrassom transvaginal, o sêmen é colhido da mesma maneira que a inseminação por masturbação, o sêmen é processado, os óvulos são limpos e esses dois são unidos para que haja a formação do embrião para que seja transferido para o útero dessa paciente. Então o bebê vai pronto, o embrião vai pronto, só ter o trabalho de implantação embrionária. Pra você ter uma ideia, nós fazíamos, Marcos, assim, uma média de 50 fertilizações in vitro por mês. Se a gente fez uma inseminação nos últimos 10 anos, foi muito. Porque é um método muito ineficaz. É uma relação, quer dizer, porque para ela chegar lá na clínica, ela não chega ao perfil do casal, não chega, olha, vou começar uma avaliação. Ela chega lá já com uma história. Eu fui no ginecologista, já operei varicocele, já operei minha trompa, já tirei mioma, já fiz indução, já fiz... Aí, olha, não aguento mais, eu quero, aqui é a minha última chance. Então ela já chega desgastada. E eu ofereci uma inseminação, que é o que é uma coisa muito ineficaz. E ela vai gastar uma grana que não vale a pena, entendeu? E a fertilização in vitro, ela é um processo seguro, inclusive tem a seleção do embrião, né? Sim. Seguro no sentido de qualidade do embrião, sim. A gente dispõe de um exame chamado PGTA, onde a gente biopsia o embrião antes dele ser transferido para o útero da paciente, para confirmar que aquele embrião é livre de alteração cromossômica. Mas isso é uma indicação, esse PGTA, para que a gente tenha certeza de que esse embrião é normal. Mas com algumas indicações, como a genética de um dos dois do casal é alterado, que quando junta potencializa a possibilidade maior de um bebê cromossomicamente alterado, ou quando a mulher tem 40 e muitos anos, que tem uma chance maior de Down, Klinefelter, Batal, Eduardo, enfim, são doenças cromossômicas que são mais comumente encontradas em mulheres com a idade avançada. Então, a segurança, não sei se você quis se referir a isso, em relação à qualidade do embrião cromossomicamente falando, e à eficácia da gravidez, que também, logicamente, a gente tem a mulher fértil que tem 10 filhos, ela tem 10% de chance de engravidar por mês. Uma mulher de até 35 anos teria 50% a 60% de eficácia, então 6 vezes mais do que na natureza. E esse processo está evoluindo, João, em relação à taxa de sucesso? Sim. Como é que, do teu início de carreira Sim. até agora? A medicina reprodutiva e genética são as especialidades que mais evoluem na medicina, Marcos. Quando eu comecei há 20 anos, a clínica tem 20 anos, vai fazer 21 anos hoje, inclusive hoje nós lançamos um post de aniversário. Hoje está fazendo hoje. Então parabéns. 4 de agosto, 21 anos de existência para nascer, botamos um post hoje na clínica. Legal. Nem me toquei com esse... Poxa, e a gente te tirou da clínica, da comemoração para estar aqui na positividade. Não. A minha comemoração é estar aqui fazendo gravidez. O meu presente eterno é fazer a mulherada engravidar. Então, você me 21 anos, Não, mas você tinha me perguntado sobre me fugiu, eu fiquei tão assim, amarradão de estar aqui comemoração. Agora. A gente estava falando sobre segurança. E tem uma outra questão que eu tenho curiosidade. As pessoas às vezes pensam que por fazer a fertilização in vitro elas podem escolher se vai ser menino, menina. Isso no Brasil não é permitido, né? A sexagem é proibida no Brasil. Existia um exame, quer dizer, esse exame que existe, que é o PGTA, que eu mencionei, para fazer avaliação cromossômica, nos dava o laudo de que é um 46XX, uma menina normal, ou 46XY, que é um menino normal. Mas esse exame só é indicado para quem tem uma necessidade de avaliação cromossômica desse embrião. Então a vigilância sanitária, sabendo dessa proibição e dessa forma de burlar
a sexagem, proibiu as clínicas de genética embrionária de fazer. É normal ou é anormal. Sim. Bloqueou a possibilidade de escolher o sexo. Da identificação. A gente tem hoje 51% mulher, 49% homem, meio a meio. Porque é interessante que justamente a fertilização in vitro ela funciona não apenas para a questão reprodutiva. Mulheres que têm alguma anomalia genética, como você colocou, que já tenham tido filhos com algum tipo de deficiência, podem fazer uso desse método? Como assim? Que tipo de avaliação? Da avaliação do embrião. Ah, sim, claro. Se ela, qualquer mulher, independente da indicação, o Marcos, pode abrir mão desse tipo de tratamento, de procedimento de avaliação cromossômica do embrião. Tem mulheres jovens que têm o cariótipo, a genética normal dos dois. Olha, eu vim aqui porque eu não tenho cabeça para ter um filho com Down, com Klinefelter, com alguma alteração. Eu quero ter a certeza de que meu filho vai ser normal. Então, muitas. Na verdade, a fertilização in vitro deveria andar junto com esses exames. Tá? Mas é um exame caríssimo. E a gente sabe que hoje não é um exame de bancada que se fala, não faz parte da rotina da fertilização in vitro. Só com indicação, mas quem quiser, pode fazer esse tratamento, esse procedimento de avaliação cromossômica. Sim. Pode fazer, principalmente aquela que já teve, é muito comum, eu tive um problema com meu filho, ele é especial, ele é não sei o quê, eu não quero passar por isso de novo, embora não tenha maior chance por conta de ter tido um anteriormente, pelo fato do cariótipo dos dois estar normal. Então ela faz porque já passou com uma grande tristeza, uma grande baque na vida, eu não quero passar por isso de novo. Ou fiz 3 abortamentos, eu não quero, estou evitando a gravidez porque eu não quero provar outro abortamento. Eu quero fazer avaliação genética porque a maior causa de abortamento são essas alterações cromossômicas, entendeu? Sim. E João, você tocou num assunto que você já até explicou, a questão de valores, de custo. Ainda existe um tabu, né, em relação que a fertilização ela é muito cara, que ela não é acessível. Você colocou muito bem, desconhecia a questão de ser um direito, né? Na verdade, o Sistema Único de Saúde deveria trazer tratamento de fertilização e os planos de saúde. Mas a minha dúvida é o seguinte, ainda existe esse tabu? Teve alguma evolução em relação à acessibilidade, né, também financeira, nesses tratamentos? Marcos, o tabu existe porque isso foi um tratamento de origem onde só pessoas muito ricas podiam fazer. Há 21 anos atrás, completando hoje, eu entrei no mercado exatamente para isso. Na época que eu entrei, eu disse, não é possível esse tipo de seleção. Existia um nicho da população muito excluída, professores, policiais, advogados, pessoas de classe média não podiam pagar. Então hoje minha sala de espera é muito heterogênea, tem gari, tem juiz, tem médicos, enfim, é muito heterogênea, porque é um direito de qualquer um. E o resultado, esse é o importante, porque tem aquele tabu, né, de o barato é ruim. Não, os resultados são públicos, a Vigilância Sanitária reporta os resultados de todas as clínicas do Brasil. A gente é obrigado a emitir os resultados, então são públicos os resultados. E o custo que a gente começou a adotar lá atrás, nós continuamos a manter assim, essa postura, vamos dizer, de uma acessibilidade maior. Então, antigamente, como era muito mais caro, as pessoas até hoje fazem esse tabu. Não vou lá porque é uma fortuna, eu vou ter que vender meu apartamento, lê do engano. Nada disso. Hoje você pode... Existe um tratamento, hoje é muito comum, Marcos, de receptora de óvulos. As mulheres antigamente, elas, quer dizer, não tinham a postura de congelamento de óvulos para preservar a fertilidade, como está sendo cada vez mais frequente. Como eu falei, a postura social dessas mulheres mudou, elas foram para o mercado de trabalho, etc. Estão postergando a gravidez,
E quando chega numa clínica com 42, 43, é dificílimo a gente conseguir, vamos dizer, a eficácia do tratamento baseado na idade dela, mesmo aplicando a fertilização in vitro. Então elas recorrem ao programa de receptora de óvulos, que é muitíssimo comum. Hoje, cada 50 fertilizações in vitro, a metade são receptoras de óvulos. E como funciona? É o óvulo de uma mulher jovem, com o sêmen do marido dessa receptora, e esse embrião vai ser introduzido no útero dessa receptora. Então, ela pode ter 70 anos de idade, estar na menopausa 20. A possibilidade de gravidez já é real, porque não depende da idade do útero dela, depende da idade do óvulo que ela vai receber para formar esse embrião. Essas doadoras são doadoras da clínica, tá? Onde elas fazem uma doação compartilhada, que é previsto no Conselho Federal de Medicina. Ela doa os óvulos e ela recebe um custo do tratamento por essa receptora. E é anônimo isso, né? Você não pode saber quem doou. Totalmente anônimo. Porém, recentemente, a gente é guiado pelo Conselho Federal de Medicina, pela resolução, foi modificada 2, 3 anos atrás, onde eles incluíram o parente até 4º grau de um dos dois que pudesse ser doadora. Aí é a única forma de quebrar o anonimato. Prima, tia, sobrinha, irmã, filha, enfim. Isso eu achei bárbaro, porque abriu um leque maior, porque hoje a gente tem isso de receptora e isso de doadora. Muito maior do que antigamente, porque cada vez mais as clínicas estão lotadas de receptoras. As doadoras de óvulos, tá, estão cada vez mais escassas. Então nós agora introduzimos uma estratégia para que a doadora de óvulos tenha um custo zero no tratamento de fertilização in vitro. Então a doadora de óvulos, ela doa os óvulos sem custo, ela engravida e a receptora tem uma acessibilidade maior, o número de óvulos vai ser muito maior do que antigamente. E é bárbaro. E agora, ela fazia na postura de congelamento dos óvulos, agora, Marcos, isso aqui vai mudar. O número de receptoras vai diminuir assustadoramente, porque elas vão ter ovos lá atrás congelados, entendeu? E, João, você acabou de falar sobre a questão de doação de óvulo. Um parente pode doar um óvulo para uma mulher? Isso eu acho a resolução bárbara, porque ela doa, a receptora sabe a procedência, a prima, a tia, a sobrinha, minha cara, minha sobrinha, sabe a procedência social dela, enfim. É muito mais barato, porque ela não tem que comprar o óvulo, não tem que, né? E é muito mais eficaz, porque todos os óvulos são dela, diferentemente da doação compartilhada, onde ela doa metade e fica com a metade. Então todos os óvulos são dela. Então é uma decisão do Conselho Federal de Medicina muito positiva, no meu ver. Tá. E, João, a Pronascer está onde hoje? Você falou de Caxias, tem a clínica da Barra. Hoje a gente atende unicamente na Barra, no Centro Médico Barra Life, ali do lado do IBMEC, né? Sim. E tem todo isso. É muito comum hoje a gente ter um médico externo que tem um consultório, bota lá, temos a melhor clínica, melhor estrutura, mas eles terceirizam a clínica. Quer dizer, na verdade ele não tem nada, tem uma mesa, né? Então nós temos toda a estrutura para poder fazer qualquer tipo de atividade reprodutiva a nível mundial. Congelamento de embriões. Aliás, a clínica Pronascer foi a primeira clínica no município do Rio de Janeiro a ter a licença definitiva da reprodução assistida pela vigilância sanitária para a prática de reprodução. A Anvisa, no município do Rio de Janeiro. Sim. Foi a primeira. E a gente tem, quer dizer, isso por conta de ter a qualidade do serviço, enfim, não é por acaso, né? Trabalho. E isso, consequentemente, leva a resultado favorável por um custo. É sempre assim, resultado com custo. Um tem que andar do lado do outro. E, João, o que é o Projeto Vida? O Projeto Vida é um projeto que nós lançamos em 2018, né, que pudesse dar mais acessibilidade ainda aos pacientes. Então, nós resolvemos esse ano, agora dia 2 de maio,
no dia das Mães, foi numa segunda-feira, a unificar o valor dos procedimentos, que antes era cobrado um valor e para outras pacientes com renda mais limitada outro valor. Vamos parar com isso, não tem essa de dois valores. Vamos unificar, vamos fazer o preço mais barato para todo mundo, seja rica, pobre, enfim. Então hoje o Projeto Vida é para todo mundo, é um projeto, eu não diria social, porque tem um custo ainda. Diria um projeto com uma acessibilidade muito maior, 60% em média, menor do que a média do mercado. E você tem noção de quantos casais você já ajudou, a Pronascer já ajudou a realizar o sonho aí? A gente tem mais de 3 mil bebês. Mais de 3 mil bebês, nesses 21 anos. Nesses 21 anos. Mais de 3 mil bebês nesse universo. Tá. E, assim, você transforma vidas, né? Sim. 3 mil vidas. Sim. Qual a diferença hoje para você, João, que já passou por tantas experiências? Você recebe um casal no teu consultório que está ali buscando o sonho da gravidez, o sonho de ter um filho. Você se emociona até hoje? Como é que é isso? Marcos, parece que a gente está em sintonia mesmo. Hoje eu fui encaminhar uma paciente para o pré-natal, ela engravida, ela volta, e eu encaminho para o médico dela, o obstetra dela, para fazer o pré-natal e parto. Então essa paciente, elas chegam lá com outra cara em relação ao que elas chegaram um dia. Enfim, elas chegam lá, tipo, ganhei na loteria. Sabe, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Assim, tô grávida. Enfim, aí eu encaminhei e tal, e o senhor tá feliz com a minha... Aí eu fiquei todo arrepiado com a pergunta dela. Eu disse assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida, é o dia de encaminhar você para o pré-natal. E é verdade, pelos meus filhos, é um dia muito positivo. Esse saber que ela estava com dificuldade, a gente usou a medicina, a ciência para poder reverter esse quadro do instinto que está aguçado nela e ela poder estar grávida, ela poder ter atingido o instinto da gravidez com a ajuda da ciência, onde eu estou incutido. Então a felicidade, a alegria, a emoção é exatamente a mesma de 21 anos atrás. E a sua mensagem é muito positiva em relação a acreditar, né? Buscar os recursos, né? Muitos casais têm esse sonho, mas acabam desistindo. Isso acontece muito? Sim, porque principalmente aquela que faz a primeira vez, não deu certo, não entre nessa armadilha. Porque a gente tem uma eficácia de acordo com a idade, principalmente, idade feminina. Então a gente tenta fazer essa paciente voltar negativo, a gente até atendido pela psicóloga, pela bióloga, por mim, pela enfermeira. Olha só, gente, cada um dá uma mensagem laboratorial, psicológica, médica e tal, para mostrar que isso é previsível. Ah, mas eu não tenho mais dinheiro, isso aí esquece, a gente resolve, você tem que sair daqui grávida, é a minha mensagem. Eu falo assim, você tem que sair daqui grávida, jogando com quem te tem. Lógico, uma mulher de 48 anos, que tem assim, uma possibilidade muito remota, eu vou oferecer o programa de receptora, que ela vai ter 1%, vai para 70%. Quer dizer, e o filho é delas, a troca de sangue, ela amamentar é exatamente igual a qualquer outra gravidez. E para isso acontecer, quais são os mitos na área de fertilização que a mulher, o casal tem que tentar desbloquear para poder... Primeiro é a questão do custo, né? A questão do custo ela tem que saber que hoje é diferente. Eu tenho orgulho, eu não canso de dizer isso, Marco, que a Pronascer modificou o mercado de reprodução assistida no Brasil. Muita gente me olha com maus olhos, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu faço a minha parte, e se eu puder, eu vou lutar, vou levantar essa bandeira, baseado na Constituição, baseado no direito da mulher, do casal, pelo plano de saúde, eu vou lutar com isso, porque é um direito de todos. Então, esse mito eu acho que é o principal. Depois é de não conseguir. Vou pagar e não vou conseguir. E aí? Eu vou jogar o dinheiro fora? Não. Você só vai conseguir se fizer isso. Você tem uma indicação absoluta desse tipo de tratamento. Então, se você não fizer agora, quanto mais tarde, mais difícil vai ser. Então, é custo e resultado. Sempre assim, são os mitos. Porque antigamente se falava muito em bebê de proveta e tal, é um bebê artificial. Não.
Hoje, daqui a pouco, daqui a 20 anos, Marcos, com essa prática de congelamento de óvulos, e com a prática da postura modificada social da mulher, praticamente 90% das pacientes vão engravidar no laboratório. Entendeu? O sexo vai ser por prazer, a gravidez vai ser no laboratório. Cada vez mais a infertilidade está aí presente, entendeu? Então essa é a tendência mesmo, a fertilização. Fertilização in vitro, e cada vez está mais evoluída. Tá mais, já foi a pergunta que você fez lá atrás, que a gente se cortou, eu falei outra coisa, o aperfeiçoamento da técnica, né? Quando começamos a fertilização in vitro há 40 anos atrás, a eficácia do método era 10%, hoje a gente chega a 70%. Quer dizer, que eu acho muito, mas 70% é pouco, não é 100%. Mas se a gente pensar nos extremos, você tem 0% de forma natural. Você jamais vai engravidar pela sua obstrução tubária bilateral, pela alteração espermática significativa do seu marido. Jamais. Só o laboratório vai resolver. Então, se a gente pensar nesses extremos, 0% com 70%, se ela tiver 1%, já dá. Com 70%, então a medicina reprodutiva evolui. Eu não acredito que nunca a gente vai ter 100%. Nunca, jamais. Porque a vida não depende só da ciência. Sim. Acho que depende do ser maior, que eu entendo que a espiritualidade, o acreditar, faz parte da eficácia desse tratamento. E João, que mensagem você mandaria para os ouvintes da positividade, aqueles que, como nós estamos falando, sonham em ter filhos, estão buscando a gravidez? Que mensagem você mandaria para os nossos ouvintes? Primeiro, mais importante, mulheres, congelem seus óvulos. Mulheres casadas, mulheres que não pretendem engravidar agora, mulheres solteiras. Se vocês tiverem 18 anos de idade, é a idade ideal. 18, poxa, mas ele está sendo muito radical. Isso é literatura. 18 anos é a idade ideal, que vai começando a declinar a fertilidade depois dos 18 anos, 20. Com 35, os óvulos já estão envelhecendo. Então, poxa, mas minha amiga engravidou com 40, outra. Por isso que a gente fala das pacientes que engravidaram com essa idade, porque são as exceções. Então, congelem seus óvulos, preservem sua fertilidade, para amanhã vocês não terem que recorrer a um outro óvulo que não seja seu, para você ter um filho geneticamente seu. E hoje é muito acessível, mas bastante acessível, esse tipo de tratamento. Você pode pagar em várias vezes, você tem um tratamento assim, com resultados exatamente iguais a qualquer lugar do mundo. Eu costumo dizer o seguinte: é ou não é? Uma cirurgia plástica pode ficar assim, melhor ou maior, mas a reprodução assistida, ou você tem um bebê, ou você não tem um bebê. Você não pode fazer meio bebê. Então esse tratamento não é por conta do cara que é bambambam, que o cara que cobra mais caro e tal. Você tem que ver resultados. A clínica ABC tem resultados exatamente igual que tá reportado publicamente pela Vigilância Sanitária? Sim. Site Cisembrio/Anvisa. Site Cisembrio/Anvisa tem os resultados reportados das clínicas no Brasil. Então você vai ver, a clínica ABC, a minha, tem um custo menor do mercado? Sim. Sim, vou ter sempre, porque se alguém cobrar mais caro, eu vou cobrar mais barato, porque eu quero que a paciente tenha essa sensibilidade. E congele seus óvulos, e não tenham, vamos dizer, o medo de não dar certo, porque isso faz parte do jogo, tá? Isso faz parte do tratamento, e é assim que as pacientes vão engravidar, persistindo. Fiz aqui, fiz agora, não deu, tenho 40 e poucos anos, vou como receptora e acabo engravidando de uma forma ou de outra. Não entre nessa armadilha, não deu certo, eu não vou mais fazer. Ah, tem o custo, isso aí a gente resolve. Enfim, eu não viso o dinheiro, eu viso a gravidez de cada paciente, e é o que me dá mais prazer na minha vida, até a morte, com certeza, é conseguir a gravidez de cada paciente. As transformações. A positividade. E João, virou uma tradição aqui, todo convidado acaba trazendo algum objeto que nós pretendemos no futuro fazer uma exposição. Sim. Veio o Guto Goff aqui do Barão, deixou as baquetas autografadas, o Fernandão veio aqui, medalhista de prata olímpico, deixou a bola. Eu estou curioso para saber o que você trouxe aqui para gente. Ah, sim.
Eu trouxe uma coisa simbólica, né? Sim. Quem sou eu para concorrer com o Barão Vermelho, com a baqueta deles, com a bola do Paulão, Fernandão. Pô, campeão carioca, o campeão brasileiro, mundial, né? Mundial. Trouxe uma foto aqui da nossa foto histórica de 2019, ao longo da positividade, que isso é a maior positividade das grávidas de um mês só, de dezembro de 2019, que representamos quase 70% de eficácia, tinham 60 e poucas pacientes. Então, queria deixar essa grande vitória para a positividade e uma coisa simbólica, como eu falei, mas muito bacana, de muito carinho, entendeu? Foi um dos melhores resultados e hoje a gente mantém esse resultado. E os ouvintes da Positividade FM, então, podem buscar a Pronascer, né? Sim. E com certeza serão muito bem atendidos e podem vir a realizar seus sonhos, né? Transformar suas vidas através da fertilização, né? Através da vida mesmo, né? A transparência é muito uma marca registrada do nosso serviço. Então, a gente atende pelo plano de saúde para paciente conhecer a nossa proposta pessoalmente, sem gasto inicial. E se ela tiver interesse em fazer vamos dizer, um apanhado de preço, de valores e tal, não fique acanhada não, liguem para lá, porque nossos custos também são públicos, diferentemente de outros serviços. Não, ele é falado na consulta e tal, aí ela já gasta R$800 numa consulta, comigo ela vai na Unimed, pelo Bradesco, pela Sul América, e antes de ir ela já sabe o custo da fertilização in vitro, que é informada, é só ligar para lá, que a enfermeira, a rede social, a gente já informa. Que bom, doutor João. Quero, João, agradecer a tua presença aqui, acho que foi esclarecedora em relação a que a gente sempre acredite, busque recursos, como você foi muito claro e transparente, nem todos vão alcançar a ter uma criança, a ter a gravidez, mas que a gente tem que ter o pensamento positivo, tem que buscar isso, né? Sim. E queria te agradecer todos esses esclarecimentos, tua presença, teu filho aqui, para nesse mais um Positivecast. Se você quiser deixar uma mensagem final também. Não, eu só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui nesse lindo estúdio, poxa, um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. Eu já fui em alguns, principalmente lá atrás, quando eu fazia propaganda com assessoria de imprensa. Hoje dificilmente eu vou num local tão bacana como esse, e principalmente ser entrevistado por um cara que eu conheço, que é você, que é um cara que ajuda, tem um coração, ajuda, é um cara hiper solidário, um dos caras mais bonitos interiormente que eu conheço. É muito bom estar aqui sendo entrevistado por você, falando do que eu gosto, que eu amo fazer. Honra é minha, João. Então, nos despedimos nesse Positivecast. Até a próxima semana com mais um convidado, mais um entrevistado. Muito obrigado, João. Muito obrigado você. Muito obrigado e um prazer, viu?